Bom, boa noite, pessoal. Acho que está ao vivo já, porque está mostrando ali o cronômetro para mim, mas o Facebook ainda não notificou. Então, eu estou esperando aqui o Facebook notificar para poder. Agora foi. Bom, gente, enquanto as pessoas vão sendo notificadas aí, vão entrando, vou compartilhar aqui ó, a nossa live de hoje, não só no Facebook, como também nos meus grupos de WhatsApp. Quem puder fazer a mesma coisa, para poder ajudar, né? Na divulgação aí da live de hoje. Se quiser também comentar já se o som tá legal, podem ir falando. Bom, hoje nós vamos ter a nossa irmã Andréia, né, que é da Casa de Cultura Espírita, e ela vai falar do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 3 a 6. Bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. Então nós vamos, antes de passar a palavra para a Andréia, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Bom, a Nilza já está ali, boa noite a todos, boa noite Sander, boa noite Andréia. A Andréia ainda não está aqui com a gente não, mas já está ouvindo já, tá, gente? O pessoal dando boa noite a ela, Jussiara também. Bom, vamos fazer a prece para a gente começar. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de aprendizado para nós podermos entender e estudar um pouquinho mais da Sua doutrina de amor de Jesus. Envolva todos que estarão conosco na noite de hoje. Nossa irmã que irá trazer a explanação, que fará o trabalho, que ela possa ser amparada pelo seu guia mentor espiritual. Fique conosco, mais querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Vou colocar a André aqui. Oi, André, seja bem-vinda mais uma vez aí à nossa casa. Eu vou colocar aqui na tela o teu trabalho. Vou sair, mas vou ficar por aqui. Aí é contigo. Agora você desenvolve aí o trabalho. Tá ótimo, Sander. Boa noite a todos. Um beijinho, Nilza, que está aqui sempre com a gente. Jussiara também, que já fez seu comentário. Eu vou abrir o PowerPoint aqui para eu poder acompanhar e dividir com vocês as imagens. Então, se eu tiver algum problema com a minha imagem, vocês, por favor, comentem aí para o Sander poder cuidar. Então, tá. Então, hoje a gente vai falar desse tema, né? Aquele que se eleva será rebaixado. O que Jesus queria falar com isso? O que será essa história de se elevar, né, e ser rebaixado? Será que o mestre estava falando para a gente que se a gente tentar ir, ele vai puxar a gente para trás e vai trazer a gente para o nosso lugar? Negócio a gente fala, vou te colocar no seu lugar. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que de repente ele está falando ali para a gente que é quando a gente se acha muito e a gente se coloca num lugar que não nos pertence, o entorno, as outras pessoas, toda a condição ao nosso redor, ela vai mostrando para a gente que ali não é o nosso lugar. E aí a gente precisa se recolher, a gente precisa retornar para onde a gente estava. Então vamos pensar aqui, se eu resolver hoje, olha, eu resolvi que eu vou participar de um projeto qualquer no meio de grandes cientistas, porque eu me acho uma grande cientista. Sei nada de coisa alguma, mas eu me acho. Então, quando chegar lá, não é que vão me retirar e vão mandar eu sair ou qualquer coisa parecida. Eu mesma vou estar numa condição que eu não consigo acompanhar aquilo tudo que está acontecendo. Então, eu mesma vou ser retirada daquela condição para que eu esteja no meu lugar. E qual é o meu lugar? O meu lugar de Andréia, que tem um pouquinho de conhecimento, mas que está longe de ser
Einstein ou de ser Steve Hawking ou qualquer coisa assim, né? Então, a gente precisa tentar se conhecer para que a gente possa se estar no lugar que nos pertence, para que a gente possa saber o que é nosso e o que não é nosso, o que nos pertence em termos de aprendizado e o que ainda não, o que ainda nos falta aprender. Porque também tem o outro lado, né? Aquela pessoa que quer passar por humilde, né? E ela fala que ela não é nada, que ela não serve para nada, que ela ainda não é coisa nenhuma, né? E tenta se colocar muito pequenininho, né? E muitas vezes, nesse tentar se colocar pequenininho, essa pessoa está só querendo que a gente fale: não, que isso, você é sim muita coisa, olha isso que você já fez, olha aquilo que você faz. E aí a gente vai percebendo que essa pessoa está querendo mesmo ser reconhecida, né? Ela está com uma pequena carência naquele momento e ela precisa de reconhecimento. Então, a gente precisa saber o que a gente precisa saber onde a gente está e a gente precisa reconhecer isso para que a gente possa aproveitar e dividir ou transformar, ajudar a transformar o mundo através dessas coisas que nós já adquirimos. Então vamos lá. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está lá em Mateus, né, no Evangelho, lá no capítulo 18 de Mateus, do versículo 1 ao 5. Jesus está falando para a gente que a gente tem que ser criança, que a gente tem que não aprender ainda, que a gente precisa não saber das coisas, que a gente precisa estar num corpo ainda não amadurecido? Não, não é isso que Jesus está falando para a gente, né? Jesus está falando para a gente que a gente precisa dar uma volta na história e voltar a ter a simplicidade da criança. Já repararam que quando a gente quer ser bem avaliado, tem gente que brinca, né? Se você quer saber se você engordou, pede para a criança te desenhar. Se ela desenhar uma bolinha com perninha e braço, tá na hora de fazer dieta. É isso. A criança, ela não vai ser necessariamente agressiva, mas ela vai ser verdadeira. A criança, a não ser que ela seja conduzida para a gula, ela vai comer somente o necessário. Se você fizer uma festinha de aniversário, botar lá os brigadeiros, a criança come um brigadeiro devagarzinho e ali ela está satisfeita, ela não vai brigar pelos outros brigadeiros, porque ela não precisa comer a mesa inteira, né? Nós adultos fazemos isso. Então, esses exemplos, eles são só para a gente lembrar do que é ser criança, do que é ter essa delicadeza da criança, do que é ter essa transparência da criança. Então, Jesus diz que a gente precisa ser dessa forma, mas ele também fala que aquele que recebe em meu nome a uma criança é a mim mesmo que recebe. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso, sobre ser criança e sobre essas crianças de Jesus. Então, o que é ser como as crianças? Né? Nós temos ali um ponto de partida, né? A gente tem esse círculo aí, e nesse ponto de partida, todos nós começamos da mesma forma. Fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. Olhem bem, simples e ignorantes. Naquele momento em que nós fomos criados, nós não tínhamos nenhum conhecimento.
Na verdade, nós não tínhamos o conhecimento nem de que nós éramos uma individualidade. A gente, igual a criancinha, bebezinho, né, que ele ainda não sabe que ele é separado da mamãe, e ele fica ali fazendo o reconhecimento até que ele se percebe como um ser à parte do corpo da mãe. Isso aconteceu com a gente também lá no início da nossa criação, né, dos nossos primeiros momentos enquanto espíritos. A gente teve que começar a perceber que nós éramos uma individualidade e que tinha algum motivo para a gente estar encarnado. Então, começa ali, né, um ponto de partida, várias encarnações, várias e várias encarnações. E ali a gente vai aprendendo, uns mais rápido, outros mais lentamente, mas nós vamos aprendendo a sermos como o Cristo. Primeiro, a gente aprende a ser bastante complexo. Aí a gente sai da simplicidade para a complexidade. Vocês já repararam como a gente gosta de complicar as coisas? Às vezes as coisas na vida elas são muito simplesinhas. E aí a gente complica, complica, complica para depois a gente perceber o quê? Que era simples, que a gente não precisava ter arrumado aquela encrenca toda. A gente não precisava ter brigado tanto. É tão facilzinho de resolver as coisas. Depende muito da nossa boa vontade, depende muito do que a gente quer. Mas é fácil de resolver. Isso está lá no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando, não. Basta que a gente queira, basta que a gente tenha vontade, que a gente faça o mínimo de esforço, bem pequenininho. Esse mínimo de esforço já faz com que tudo se torne mais fácil na nossa vida. Para que a gente faça esse mínimo de esforço, a gente precisa, além de querer, a gente precisa aprender sobre os sentimentos. E aí, vamos lá, vamos passando por esse círculo e a gente vai complicando, ficando complexo, deixando de ser ignorante, porque cada vez que a gente reencarna, a gente aprende mais coisas, não somente da parte intelectual, mas também do sentimento, principalmente do sentimento da moralidade. Então a gente vai deixando aquela ignorância do início, né? Aquele eu não sei de nada, para saber alguma coisinha. E essa alguma coisinha, ela vai sendo acrescentada a cada encarnação, até que a gente chega novamente nesse pontinho final, que é ali no mesmo lugar da partida, e só que a gente vai chegar lá simples e com conhecimento. E a diferença de quando a gente partiu para quando a gente chegou não é a simplicidade, é justamente o conhecimento. Aqui no início, nós éramos totalmente ignorantes e fazíamos por instinto as coisas. Então, assim, a gente não tinha muita opção, a gente não tinha muita escolha da nossa própria vida. Depois que a gente dá essa volta toda e a gente volta para a simplicidade, porque a gente percebe que amar é muito mais simples do que parecia, que a gente é que complicou esse tempo todo, todos esses séculos, a gente complicou essa situação de amar, a gente faz a escolha, a gente começa a ter a opção de ser simples, porque a gente quer ser dessa forma, porque a gente compreendeu que essa é a forma. A gente vai amar porque a gente compreendeu que amar é o único caminho. A gente vai respeitar o outro porque a gente compreendeu que esse é o único caminho que nos traz a felicidade, que nos traz o bem-estar. Então, esse ciclo ele é necessário para que a gente saia da ignorância e chegue ao conhecimento, né? E a simplicidade é que nos faz ser como as crianças. A criança, quando a gente pensa numa encarnação, ela está começando
o seu processo de amadurecimento daquele corpo físico. Mas aquele espírito que está encarnado ali naquele momento como criança, pode ser um espírito muito mais, vamos dizer, brincar, né, rodado do que a gente. Pode ser um espírito que já esteja numa parte dessa roda, dessa mandala, muito mais avançado do que nós. Mas, nesse momento, seu corpinho está como criança. E é assim que a gente precisa fazer na nossa vida. Não tem outro caminho. A gente precisa voltar à simplicidade. E a gente está aprendendo isso, né, com essa história de coronavírus, né? A gente valorizando as coisas simples da vida. Né? Quando a gente consegue sair e numa praia, por exemplo, quando a gente consegue andar na rua sem uma máscara, a gente acha aquilo o máximo, coisas simples, né? Andar na rua chutando nada, brincar como uma criança. Então era disso que Jesus estava falando, que não, a gente não precisa complicar, a gente pode simplificar. E aí fica o convite de Jesus, não é um convite meu, um convite de Jesus, né? E vamos descomplicar a vida, vamos ser como crianças, vamos ter essa simplicidade no coração e nos nossos atos. Sim, sim, não, não. Eu gosto, eu não gosto. E nem por isso eu preciso ferir o outro. Eu só estou falando que eu gosto de outra coisa. Você gosta de sorvete de morango, eu gosto de sorvete de chocolate. Eu não preciso comer sorvete de morango, nem você comer sorvete de chocolate. Mas a gente pode respeitar isso um no outro e aprender um pouco mais uns com os outros. E quem sabe juntos a gente experimenta lá menta com chocolate ou coco ou qualquer outro sabor, né? Se a gente ficar só discutindo que chocolate é melhor do que morango, a gente está complicando a situação e a gente não está aprendendo, a gente não está convivendo de uma forma digna. Então vamos lá. Quem são as crianças de Jesus? Né, que Jesus fala lá atrás. É aquele que recebe em meu nome uma criança, é a mim mesmo que recebe. Quem são essas crianças de que Jesus falava? São todos os espíritos que chegam até nós de alguma forma. Vamos parar e prestar atenção. Nós somos crianças. Nesse corpo aqui eu já estou com 51, tem gente aí que já está com 80, 90, mas ainda somos crianças. Nós ainda precisamos voltar e voltar e voltar para poder amadurecer, para poder aprender. Então, seja a criança bem cuidada, bem tratada, às vezes até exageradamente cuidada, seja a criança totalmente desvalida, seja a criança que chegou no nosso lar por outras vias, seja a criança que chegou pela barriga da mamãe, seja o adulto, seja o jovem, seja o idoso, o adolescente, enfim, todos nós somos crianças de Jesus. Todos nós podemos fazer uns pelos outros. Talvez eu não consiga hoje me dispor ou me disponibilizar para fazer alguma coisa pela criança que está esquálida, morrendo de fome, lá na África. Ou aqui mesmo no Brasil, em algumas regiões. Eu não sei da realidade de cada um. Mas talvez eu possa fazer pelo meu vizinho, que está sozinho em casa, não tem ninguém para cuidar dele. Quando a gente está fazendo por esse, a gente está fazendo por Jesus. Talvez eu possa respeitar pai, minha mãe. Talvez eu possa respeitar o meu filho que pensa diferente de mim. E sim, estamos fazendo pelas crianças de Jesus. Talvez eu possa não brigar com alguém que pensa diferente de mim. O que será que você está pensando nesse momento? De que forma você pode fazer alguma coisa pelo mundo através
de alguém que esteja necessitado. E olha, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não pode dizer que não conhece ninguém que esteja necessitado. Se não conhecer ninguém, faz por você mesmo, porque todos nós estamos precisando de alguma coisa. Todos nós estamos com alguma carência, com alguma dificuldade, seja ela material, seja ela emocional, psíquica, espiritual, enfim. Todos nós estamos pedindo, né, diariamente a Deus, pedindo que Jesus interceda por nós. Então, sim, do nosso lado, bem pertinho da gente, tem esse ser que a gente pode cuidar, que a gente pode fazer por ele. E olha que coisa bonita. Quando a gente faz por alguém, a gente está fazendo por Jesus. Isso dá um peso gostoso, né, nas coisas boas que a gente faz, porque eu vou fazer pelo outro. Não, você não está fazendo pelo outro. Você está fazendo por você. Você está fazendo por Jesus. E, cara, Jesus fez muito por nós. Se a gente puder fazer um pouquinho assim também por ele, a gente está retribuindo uma partezinha daquilo que ele fez por nós, né? Essa história de vir aqui na Terra, naquele momento em que a Terra ainda era mais difícil do que agora, rapaz, deve ter dado uma dor de cabeça boa, né? Mas ele veio por amor, para cuidar da gente. Então agora ele espera que a gente cuide daqueles que estão em pior situação do que nós. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes replicou, desculpem. É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, que seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção. Eu não consigo ler o finalzinho aqui, gente. Tem uma coisinha escrita em cima, não consigo ler. Tá. E olha que coisa bacana. Jesus aí está falando um pouco do nosso dia a dia. Nosso dia a dia dentro da casa espírita, por exemplo, né? Em que nós achamos que porque estamos ocupando, às vezes, um cargo ou porque temos muito tempo de espiritismo, a gente se acha um pouco mais do que o outro. A gente acha que a gente está bebendo do cálice que Jesus bebeu. A gente acha que a gente está no meio de uma grande provação, quando na verdade a gente está só caminhando, a gente está só engatinhando em relação à nossa evolução, em relação à nossa pureza de espírito. Quando Jesus diz que isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado, não significa que Deus tem os seus
diletos, seus escolhidos, seus preferidos, e ele escolhe você, você e você. Não é assim, né? Mas tudo aquilo que a gente passa e depende de como nós estamos passando pela situação. Depende de quanto a gente está aproveitando aquilo que está acontecendo. Como assim? Bom, vamos lá. Se eu passar por uma provação qualquer, me colocar nessa condição porque eu quero aparecer ou porque eu quero bancar a boazinha, né? Vou aparecer na televisão, no YouTube. Então, na verdade, isso que eu estou fazendo, eu estou tentando mostrar que eu estou fazendo, isso não tem importância nenhuma para a minha evolução, para o meu aprendizado. Lembra? Para o meu círculo do conhecimento. Quando eu faço porque eu aprendi que é assim que deve ser feito. E aí eu fico ali, não, eu vou fazer porque Jesus falou que tem que ser assim, então eu vou fazer. Não estou gostando, não estou gostando, não estou aceitando, mas eu vou fazer. Meio caminho andado, né? Mas a gente também ainda não está aproveitando 100% desse aprendizado. Vai chegar uma hora em que nós vamos fazer simplesmente por amor. Não é porque Jesus mandou, não é porque eu vou aparecer em algum lugar ou porque isso vai me dar uma possibilidade qualquer diferenciada, mas porque eu aprendi que é assim que tem que ser, porque eu estou sentindo isso nesse momento. Quando uma mãe tira um casaco e dá para o filho, quando uma mãe às vezes deixa de comer para que seu filho se alimente, ela não está fazendo isso porque Jesus mandou. Ela não está fazendo isso porque ela quer aparecer para ninguém. Ela está fazendo isso por puro amor. Se você perguntar para ela, ela vai falar que não fez nada mais do que a sua obrigação como mãe. E é disso que Jesus fala. Eu posso me colocar lá para ser crucificada, né? Nos dias de hoje isso ia ser um pouco estranho, né? Mas digamos, eu posso me colocar lá para ser crucificada, matar esse corpo, sofrer muitas dores e isso não significar absolutamente nada para o todo. Tudo, quando a gente vai lendo os livros da codificação, a gente observa que tudo que a gente faz depende da intenção com que a gente está fazendo. Não basta fazer as coisas, é preciso que a minha intenção seja a melhor possível. Então, se eu quero ser, como ele diz aqui, o maior, eu preciso ser o servo. Se eu quiser ser o primeiro, que eu seja o escravo. Por que Jesus está falando isso? Porque esse ciclo de evolução, ele se dá através do aprendizado do amor. E quem já conhece esse caminho, não está preocupado de nessa encarnação ser rei ou ser imperador ou ser qualquer coisa que te dê destaque, né? A gente está interessado em fazer pelo outro o melhor. Jesus, quando veio aqui, Jesus não veio aqui para aceitar título de nada. O único título que ele aceitou foi o de mestre. E Jesus veio e nos deu a lição das nossas vidas. Ele veio nos servir. E nisso que ele nos serviu, nós compreendemos a sua grandeza, a sua maravilha de vida, de luz, de tudo que a gente queria ser e não consegue, e nós reconhecemos nele esse lugar de elevação. Ele não precisou de chegar e dizer que ele era, porque ele simplesmente mostrou através da sua vida isso tudo.
e nós reconhecemos. Alguns podem não ter reconhecido, esses estão numa situação ainda pior do que a nossa, né? Porque ainda nem perceberam qual é o caminho que se deve tomar. Mas é disso que Jesus está falando. Quem se eleva, quem já chega falando que ainda não chegou lá. Porque o grande objetivo, o grande barato da vida é a gente fazer pelo outro, é servir o outro, é estar disponível para a obra da criação, para que os nossos irmãos que ainda não aprenderam o que nós já aprendemos, eles possam estar também junto com a gente, caminhando no mesmo barco. Então, enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente ainda não fez muita coisa. E esse é o convite de Jesus. Então vamos lá. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Gente, tem muita gente boa no nosso movimento que se recusa a sentar nas primeiras fileiras quando chegam na casa espírita por causa dessa passagem. Não era isso que Jesus estava falando. Se a gente chega para uma palestra, para um estudo, para uma confraternização qualquer, a gente senta no lugar que está vago para a gente sentar. A casa espírita é de todos. Dentro da casa espírita nós somos todos iguais. Então eu não preciso sentar lá atrás. A não ser que eu goste de sentar atrás ou que eu precise estar lá atrás porque eu vou precisar me retirar para algum trabalho, para alguma outra situação. Mas de verdade, Jesus estava falando de algo muito maior do que isso. Jesus estava falando justamente da gente não querer se achar a última, como dizem, né, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, porque nós não somos. Nós somos seres a caminho. Eu, você que está me assistindo, aqueles outros que estão ao nosso lado. Não adianta a gente querer ser mais do que a gente é. Porque quando a gente tenta ser mais do que é, em algum momento a gente acaba sendo recolhido, como dizem, recolhido a nossa insignificância. Mas quando nós servimos ao próximo, quando nós nos colocamos à disposição de Jesus para diminuir a fome, para diminuir a tristeza, para diminuir o sofrimento no mundo, se a gente não pode diminuir isso no mundo todo, a gente pode diminuir no mundinho que nos cerca, nesse mundinho que está pertinho da gente. E se nós não podemos fazer por esse mundinho todo, que a gente faça por uma partezinha dele. Mas quando a gente faz isso, a gente está sendo convidado a estar mais próximo de Deus. Por quê? Porque o que é evoluir? É compreender, é aprender, e cada vez que eu vou aprendendo, eu vou compreendendo melhor Deus e vou me aproximando dele. Me aproximando porque Deus permite que isso aconteça, porque ele vai começar a perceber que eu sou especial? Não,
porque eu começo a compreender Deus de uma forma mais clara, de uma forma melhor. Então, o processo ele é individual. Quando eu vou tendo este conhecimento e vou me aproximando de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo retirado dos últimos lugares e sendo colocado no primeiro lugar. O primeiro lugar, por quê? Porque é o lugar mais próximo. É o mais próximo do que está acontecendo, mas porque eu passei a ter um conhecimento sobre aquilo. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento de causa. Eu vi, fiz, venci e agora eu conheço, agora eu sei. Tá? Não basta só estudar. Ninguém aprende a amar estudando sobre o amor. A gente aprende a amar levando pisada no pé, ouvindo o outro falar coisa que a gente não gosta. E aí a gente vai tentando conviver com esse serzinho difícil que está do nosso lado, com esse serzinho irritante que parece que colocaram na nossa vida só para tirar a nossa paciência. Pois é. Mas não vamos esquecer que nós também somos um serzinho irritante na vida de alguém. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Para que o outro, com a sua ranhetice, não nos incomode tanto e que a gente não seja um fardo tão pesado também na vida das pessoas. Quando a gente consegue ajustar essa equação, a gente vai aprendendo essa coisinha que é amar. Porque passa a ser gostoso. Aquela pessoa que era tão ranheta, que era tão chatinha, quando a gente conhece mais profundamente, a gente começa a descobrir as suas dificuldades e a gente começa a compreender o motivo desse jeito que não nos agrada. E a gente tem um pouco mais de empatia, e através da empatia a gente começa a amar. E essa via é de mão dupla. Então, ser elevado ou ser rebaixado significa simplesmente estar no lugar onde o lugar que nos pertence, o lugar onde nós temos condições para estar nesse momento. E aí eu deixo aí essa figura, né? Quem já assistiu esse filminho aí de criança, acho que é Up, uma aventura. Esqueci, uma aventura no alto, uma coisa assim. Mas, enfim, cada bolinha dessa, né, representa, vamos dizer, para nós, uma atitude nossa na vida. Vocês estão vendo muitas bolinhas, né? Mas muitas, porque a gente só está vendo a parte de fora. Imagina que ali no meio está cheio desses balõezinhos também. Mas essas bolinhas todas, eu não estou falando de todas as nossas encarnações, não. Estou falando só dessa. Olha quantas bolinhas nós temos que encher para que a gente possa sair um pouco desse mundo materializado que nós estamos. Para que a nossa casinha psíquica, a nossa casinha espiritual, possa ir para o alto, possa ficar mais leve e chegar mais perto de Deus. Ah, Andréia, mas Deus está em tudo, Deus não está no céu. Eu sei, mas a gente representa dessa forma, né? Que quando a gente fica mais leve, que quando a gente consegue se elevar, a gente está mais perto de Deus. Então, uma bolinha dessa é o pai que não deixou a gente fazer alguma coisa, uma bolinha dessa é o colega que inventou uma mentira sobre a gente, a outra bolinha é o chefe, a outra bolinha é o colega de trabalho, a outra bolinha, a outra bolinha, a outra bolinha. Cada um vai ter muitas bolinhas para se lembrar. Então, que a gente possa encher o máximo de balões coloridos na nossa vida, para que a gente realmente esteja se elevando diariamente, ficando mais leve, e a gente vai ficando também mais iluminado.
Jesus está aqui representado no meio dessas criancinhas, né? Observem bem, temos criancinhas ali de todas as formas. A criancinha com uma dificuldade física, a criancinha ali com a bola na mão, meninos, meninas, pessoas com cabelo amarelinho, pessoas com cabelo pretinho, pessoas com cabelo laranja, meio avermelhado, azulzinho, o índio pequenininho, o maiorzinho, carequinha, enfim, né? Tem a representação de todas as raças, da branca, da amarela, da raça vermelha, da raça negra, enfim, de todas as cores. Somos seres de corpos diferentes, porém de essência igual. Então, que a nossa causa seja sempre a causa do amor, a causa da igualdade, a causa do ser humano. Porque se hoje eu estou num corpo feminino, com a pele branca, com os cabelos agora brancos também, né? Mas que eram castanhos, da próxima encarnação eu posso estar num outro corpo, com cabelo amarelo, com cabelo vermelho, com a pele branca, com a pele preta, com a pele com os olhinhos puxados, com esse zoião que eu tenho. Enfim, a gente não vai ser sempre igual. A gente vai mudar de corpo, a gente muda de corpo com constância. Então, é bacana a gente poder defender quem está oprimido, mas melhor ainda é a gente defender o ser humano. Se eu falo em respeito, eu estou falando do respeito pelo homem, pela mulher, pela criança, pelo idoso, por todos. Por aqueles que têm uma dificuldade motora, por aqueles que têm uma dificuldade intelectual, pelas várias orientações sexuais, pelas várias possibilidades de ser humano, de corpos e de espíritos encarnados. Porque essa essência chamada espírito, que somos nós, ela é sempre igual. Uns já caminharam um pouco mais, outros caminharam um pouco menos. Mas lembra lá atrás, né, que a gente falou, o início de tudo, somos simples e ignorantes. Então, esse ser iluminado aí no meio, chamado Jesus, este ser que esteve entre nós, aquele corpo que Jesus teve, era só um corpo. A alma, o espírito, é igual a gente. Cara, que legal, a gente pode ser igual a Jesus, então. Se ele é igual a gente, se ele também foi criado simplesinho, ignorante, teve que aprender tudinho, a gente também pode aprender. E nós estamos aqui justamente para essa caminhada. Eu estou aqui pensando agora, né? Lá no início, assim que Jesus esteve aqui na Terra com a gente, os primeiros cristãos que foram lançados às feras ou que viraram tochas humanas, enfim, que sofreram todo tipo de perseguição e se mantiveram firmes no ideal que este ser tinha trazido, no ideal do Cristo. Eles vivenciaram naquele dia, naquele momento do seu suplício, o que Jesus trouxe. Eles vivenciaram essa dor do corpo, mas que mostrou ao mundo a importância da obra do Cristo. Então, hoje o que a gente passa, gente, hoje quando a gente fala em diminuir a fome do outro, diminuir o sofrimento do outro, diminuir a tristeza do outro, a gente está falando de uma coisa muito pequenininha. A gente reclama pra caramba de que a gente ficou trancado em casa, de que a gente tem que usar a tal da máscara, de que o político A, B ou C faz isso, aquilo e chouriço.
mas a gente está reclamando no momento em que a gente está podendo ajudar o outro, no momento em que a gente está numa condição que a gente pode escolher o que a gente vai fazer. Então, que Jesus seja essa constante na nossa vida. E que ao invés da gente ficar reclamando do que a gente não tem, que a gente possa agradecer e levar um pouco disso que a gente tem para o outro. Que o pouco que me é dado, que o pouco que eu recebi, possa ser dividido. Porque hoje eu não preciso mais ter o corpo destruído por feras, eu não preciso mais ter o corpo destruído. Hoje eu só preciso fazer um pouco por todos nós. Esse é o convite de Jesus. Para que nós possamos estar sentados à mesa junto com Ele, como nessa gravura, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar a ser como crianças. Nós precisamos voltar a ser verdadeiros. Nós precisamos voltar a essa simplicidade que nos faz, com as nossas escolhas, estarmos mais perto de Jesus. Então, que fique para nós na noite de hoje, né? E aí eu vou lembrar agora desse moço aí que está sendo procurado, né? O Lázaro, e as pessoas começaram a falar coisas, fazer piadas com isso, a fazer memes, né? Então, assim, onde nós estamos enquanto sociedade e enquanto indivíduo dentro dessa sociedade, que faz com que algo que está causando dor e sofrimento para o meu próximo seja motivo de piada para mim. Do que é que eu estou rindo? Do outro que sofreu, do outro que perdeu a sua oportunidade de encarnação, desse ser que está ali fazendo isso tudo, arrumando mais encrenca para a própria vida, mais situações para desenrolar no passar dos séculos? Ou eu estou rindo de mim mesmo pela minha própria tolice, pela minha própria infantilidade de não perceber o quão grave esse momento é? O quanto o sofrimento do outro e a dor do outro não está me sensibilizando. Então fica um convite para a gente parar para pensar um pouquinho. O que nós estamos fazendo enquanto individualidade, enquanto ser humano, dentro da nossa sociedade? O que eu posso fazer para modificar isso? O que eu posso fazer para que o mundo seja um pouco melhor? Esse é o convite de Jesus. O que eu posso fazer para que o mundo seja um pouco melhor? E ele não só falou, ele fez, e nós somos capazes também. Então, que todos nós possamos estar sempre nos primeiros lugares, não porque nos sentimos muito especiais, mas porque o nosso entorno nos percebe dessa forma. Fica aqui a minha homenagem para a nossa querida Terezinha de Oliveira, que desencarnou há pouco tempo, e que nunca precisou se colocar em lugar nenhum para ter sido tão homenageada, para ter sido tão reconhecida pelo trabalho que fez. Se Jesus estiver aparecendo muito longe, a gente pode começar a pensar em pessoas assim, tão pertinho da gente. E aí a gente vai começar a compreender o que é fazer por um desses pequeninos que Jesus falava. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. André, mais uma vez aí, obrigado. A gente agora vai dormir com certeza refletindo sobre tudo que você falou.
Principalmente nesse final aí desse rapaz aí que você citou, que realmente a gente se pega às vezes brincando com coisas sérias. Né? E seria tão mais fácil, né, se a gente somente tentasse fazer o que Jesus ensinou, né? A gente gosta de complicar as coisas. Você estava falando essas coisas, eu lembrei do Gandhi. O Gandhi, ele falava que o Gandhi, que não era cristão, né? Não no seguir a doutrina exatamente, mas ele também praticava aquilo que Jesus Sim, ensinou, né? Ele dizia que se o mundo seguisse as bem-aventuranças de Jesus, seria muito melhor. E nós que somos, ou pelo menos queremos ser cristãos, a gente parece que né, tá fazendo tudo errado. Parece não, né? Muita coisa está fazendo errado. Aí, para fechar, para você que tem muitas mensagens aqui de boa noite, eu vou botar a da Nilza, que ela que né, foi a primeira. Até a próxima. Muita paz para todos nós. E quando tivermos de volta ao presencial, você estará lá conosco para com certeza. fazer mais palestras. E tá chegando perto, né? Tá chegando perto. Então, André, mais uma vez, muito obrigado. Vou tirar aqui Eu você. agradeço. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa só eu fechar Tá. aqui. Tchau. Tchau. Gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a espiritualidade, o amparo, a nossa irmã que trouxe essa maravilhosa reflexão para a gente. Que possamos ter uma noite tranquila de sono, que possamos receber o amparo da espiritualidade amiga e que possamos agradecer. Agradecer por tudo de bom, por tudo que tem ocorrido nas existências de coisas boas e também agradecer pelo mal que não nos aconteceu, que não está acontecendo conosco, o livramento da espiritualidade amiga, que possamos receber o amparo do nosso anjo guardião, dos nossos guias e mentores espirituais. Fique conosco, mais querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, deixa eu só fazer alguns lembretes aqui rápido. Semana que vem, dia 30, a gente vai ter o tema Jesus e as Belezas Eternas, que vai ser a Letícia Prado. Tá? Amanhã, esse vídeo dessa palestra vai estar no nosso canal no YouTube. Quem quiser depois dar uma conferida lá, quiser ver de novo, compartilhar, curtir, pode dar uma olhada. E, como eu falei agora no encerramento com a Andrea, está perto de voltar. E em agosto nós vamos voltar ao presencial, de uma forma bem criteriosa, com marcação, com limite, como se exige aí né, os órgãos competentes, medindo temperatura, álcool em gel, máscara, mas a partir de agosto a gente volta ao presencial. Depois eu vou compartilhar o link dos nossos grupos de WhatsApp para as pessoas marcarem, que a gente vai fazer um teste nesse início, para vir todo mundo junto e não poder entrar todo mundo, a gente vai combinar com o pessoal, né, aquelas pessoas que vão, porque a gente vai poder receber no máximo 30 pessoas, que a capacidade do nosso salão é 100, 120, então para ficar aí no máximo 30%. Então, quem está acompanhando aí já vai já pensando nisso para quando a gente voltar esse presencial. E nesse mês de agosto, a gente no presencial, como a gente, em virtude da pandemia, suspendeu a nossa internet, ou melhor, cancelamos a nossa internet do Bezerra, a gente não vai ter essa transmissão a princípio. Só se a gente conseguir o pacote de dados de alguma pessoa que tenha um pacote de internet muito bom para poder transmitir. Então, a princípio, a gente não vai ter. Mas vamos ver, de repente até lá muda, né? De qualquer forma, eu quero agradecer a todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser.